Parte incompetência inconsciente. 9. Capítulo 1 Reclamo. Logo existo o homem inventou a linguagem para satisfazer sua necessidade profunda de reclamar. Lily Tomlin, reclamar, verbo exprimir pesar, dor ou descontentamento ou fazer uma acusação forma de denúncia. Dicionário Merriam-Webster. É preciso cumprir 4 etapas para se tornar competente em alguma coisa. Para se transformar numa pessoa sem reclamações, você vai passar por cada uma delas e, sinto muito, não poderá pular nenhuma. Não é possível efetuar uma mudança duradoura sem atravessar todo o processo. Algumas dessas etapas duram mais que outras. Cada um de nós tem experiências diferentes. Você pode se desembaraçar de uma delas com facilidade e empacar em outra por muito tempo, mas se perseverar vai adquirir essa habilidade. As 4 etapas para se chegar à competência são: 1. Incompetência inconsciente. 10. 2. Incompetência consciente. 3. Competência consciente. 4. Competência inconsciente. No poema On a Distant Prospect of Eton College, Thomas Gray criou a expressão "a ignorância é uma bênção". Para se tornar uma pessoa sem reclamações, você começa sob a bênção da ignorância, atravessa a turbulência da transformação e chega a uma bênção verdadeira. Neste exato momento, você se encontra no estágio de incompetência inconsciente. Não tem consciência de ser incompetente. Não percebe quanto reclama. Incompetência inconsciente é tanto um modo de vida quanto um primeiro passo para a aquisição de uma nova competência. É onde todos nós começamos. Nessa fase, você é puro potencial, está pronto para criar grandes coisas para si mesmo. Há novos e animadores pontos de vista a explorar. Tudo o que precisa é ter vontade de dar os próximos passos. Muita gente parece viver à procura de motivos para se queixar. Se você reclamar, vai ter sempre mais do que reclamar. É a lei da atração em funcionamento. Quando você completar todas essas etapas, sua vida vai mudar para melhor. Uma pergunta que sempre costumo me fazer: mas eu nunca mais poderei reclamar? Nunca. E a minha resposta é: claro que poderá. Digo isso por 2 razões. 1. Não tenho o direito de sair por aí dizendo que você ou qualquer outra pessoa devem fazer. Se eu agisse assim, estaria tentando mudar você, ou seja, estaria me concentrando em alguma coisa de que não gosto em você. Estaria exprimindo descontentamento e, por tabela, fazendo uma reclamação. Portanto, você pode fazer o que quiser. É uma escolha sua. 2. Algumas vezes faz sentido reclamar. Antes que você ache que o argumento número 2 é uma ótima saída, preste atenção nas palavras algumas vezes e lembre-se de que eu e muitas outras pessoas passamos 3 semanas seguidas, ou seja, 21 dias consecutivos, totalizando 504 horas, sem reclamar de nada. Necas, nada, niente. Quando se trata de reclamação, algumas vezes significa quase nunca. A queixa deve acontecer raramente, críticas e fofocas nunca. Se formos honestos com nós mesmos, os acontecimentos da vida que provocam reclamação legítima, a expressão do pesar, da dor ou do descontentamento, serão extremamente raros. A maior parte das reclamações que fazemos é apenas poluição sonora, prejudicial à nossa felicidade e bem-estar. Preste atenção no que você faz. Você se queixa com frequência? Quanto tempo já se passou desde sua última reclamação? 1 mês ou mais? Se você reclama mais do que uma vez por mês, pode estar fazendo da lamúria um modo de vida. Para ser uma pessoa feliz que dominou seus pensamentos e começou a criar sua vida de acordo com os próprios projetos, você precisa estabelecer um patamar bem alto do que o faz sentir necessidade de exprimir pesar, dor ou descontentamento. Na próxima vez que estiver a ponto de reclamar de alguma coisa, pergunte-se como a situação se compara com algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava no meu escritório preparando uma aula. Nossa casa ficava em frente a uma curva fechada, na beira da estrada. Os motoristas precisavam diminuir a velocidade para contorná-la, e apenas algumas centenas de metros depois, a rodovia municipal se transformava em estadual.
O limite de velocidade subia de 45 para 80 km por hora. A consequência disso é que morávamos numa pista de aceleração e desaceleração. Se não fosse por aquela curva na estrada, nossa casa estaria localizada num lugar muito perigoso. Era uma tarde quente de primavera, e as cortinas de renda esvoaçavam suavemente com a brisa que entrava pela janela aberta. De repente, ouvi um barulho estranho. Houve uma pancada alta, seguida por um urro de dor. Era nossa cadela Ginger. Ela tinha sido atropelada e... 11. Jazia na estrada, berrando, não muito longe da minha janela. Gritei, atravessei a sala e saí pela porta da frente, seguido por minha mulher e nossa filha Lia, na época com 6 anos. Enquanto nos aproximávamos de Ginger, podíamos perceber que ela estava seriamente ferida. Usava as patas dianteiras para tentar se erguer, mas as patas traseiras não ajudavam. E continuava a urrar de dor. Os vizinhos deixaram suas casas para ver o que estava provocando tamanha comoção. Lia só dizia, Ginger. Ginger, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto, molhando sua blusa. Procurei o motorista que tinha atingido Ginger, mas não o encontrei. Então, olhando para o alto da colina que marca a divisa entre a rodovia estadual e a estrada municipal, vi um caminhão que puxava um trailer chegando ao topo e aumentando a velocidade para 80 km por hora, apesar de a nossa cadela continuar ali em agonia. De minha mulher estar em choque e de nossa filha chorar copiosamente, fui consumido pela vontade de confrontar aquela pessoa que tinha atropelado Ginger. Como pôde fazer uma coisa dessas e simplesmente seguir em frente? Pensei. Abandonei minha família, que estava mergulhada em dor e confusão, e pulei no carro. Dei uma ré furiosa, levantando uma nuvem de pó e cascalho. 90, 100, 120 km por hora numa estrada de terra, com o objetivo de perseguir a pessoa que tinha atropelado a cadela de Lia e fugido sem sequer ter a coragem de nos enfrentar. Ia tão rápido naquela superfície irregular que o meu carro parecia pairar precariamente sobre o chão. Nessa hora, me acalmei o suficiente para perceber que a situação se agravaria se eu sofresse um acidente. Diminuí a velocidade para garantir o controle do carro enquanto a distância entre mim e o outro motorista diminuía. Chegando em casa, ainda sem perceber que eu me encontrava logo atrás, o homem parou o veículo e saltou. Usava uma camisa rasgada e jeans manchados de graxa. Dei uma freada brusca e saltei do carro, aos berros. Você atropelou meu cachorro. O homem se virou e olhou para mim como se eu estivesse falando uma língua desconhecida. Com o sangue pulsando nas têmporas, não tive certeza de que estava ouvindo corretamente quando ele disse, eu sei que atropelei seu cachorro. O que você vai fazer? Depois de recuperar meu vínculo com a realidade, eu disparei. O quê? O que você disse? Ele sorriu como se estivesse corrigindo uma criança travessa e repetiu lenta e deliberadamente, eu sei que atropelei seu cachorro. O que você acha que vai fazer? Fiquei cego de fúria. Na minha mente, via Lia no meu espelho retrovisor, em prantos, junto a Ginger. Venha lutar! Berrei. O quê? Lute. Repeti. Defenda-se. Vou matá-lo. Momentos antes, a razão impedira que eu arriscasse minha vida dirigindo feito um louco para alcançar esse homem. Agora, seus comentários impassíveis, sem dar importância ao fato de ter ferido gravemente um animal de estimação que eu amava, tinham conseguido eliminar qualquer sombra de razão. Eu nunca tinha lutado em toda a minha vida adulta. Não acreditava em brigas. Nem tinha certeza se sabia brigar. Mas queria surrar aquele homem até a morte. Naquela hora, não me importava em acabar na cadeia. Não vou brigar com você, disse ele. E, se você me bater, é uma agressão cavalheiro. Meus braços estavam erguidos, meus punhos bem fechados e rígidos. Fiquei ali completamente atordoado. Venha lutar. Não, senhor, respondeu o homem com um sorriso banguela. Não vou fazer nada disso. 12. Virou-se e se afastou lentamente. Fiquei ali trêmulo,
com a raiva envenenando meu sangue. Não me lembro do percurso de volta para casa, até a minha família. Não me lembro de ter erguido Ginger e de tê-la levado ao consultório do veterinário. Mas lembro-me perfeitamente de seu cheiro na última vez que a abracei e de seu gemido suave quando a agulha do médico acabou com seu sofrimento. Como alguém poderia fazer tal coisa, era a pergunta que eu me fazia repetidamente. Dias mais tarde, o sorriso desdentado daquele homem ainda me assombrava quando eu tentava dormir. "O que você vai fazer?" era a frase que ecoava nos meus ouvidos. Visualizei exatamente o que gostaria de ter feito, caso tivéssemos brigado. Na minha imaginação, eu era o super-herói que destruía o vilão perverso. Às vezes, imaginava que tinha um bastão de beisebol ou qualquer outra arma e que o machucava. Eu o feria tanto quanto ele tinha ferido a mim, minha mulher, minha filha e Ginger. Na terceira noite de infrutíferas tentativa de dormir, levantei e comecei a escrever em meu diário. Depois de derramar todo o meu pesar, a minha dor e o meu descontentamento por quase 1 hora, escrevi algo surpreendente: aqueles que ferem estão feridos. Meditando sobre aquelas palavras como se tivessem sido proferidas por outra pessoa, cheguei a exclamar em voz alta: "Como?" Escrevi de novo: "Aqueles que ferem serão feridos." Recostei em minha cadeira, pensativo, e ouvi os grilos e as cigarras celebrarem a noite. Aqueles que ferem estão feridos? Como isso poderia se aplicar àquele cara? Ao pensar mais sobre o assunto, comecei a entender. Alguém que consegue ferir com tanta facilidade um animal de estimação tão querido não pode ter conhecido o amor pelos animais como nós conhecemos. Uma pessoa que pode partir com o carro enquanto uma criança cai em prantos não pode ter conhecido o amor de uma criança. Um homem que não consegue pedir desculpas por ter partido o coração de uma família só pode ter tido seu coração partido muitas e muitas vezes. Esse homem era a verdadeira vítima da situação. É verdade que ele agiu como um vilão, mas isso foi consequência da profundidade da dor que ele devia carregar dentro de si. Fiquei ali sentado por muito tempo, deixando que todas as implicações dessas ideias fossem apreendidas pela minha mente. Cada vez que eu começava a sentir raiva daquele homem e do sofrimento que ele tinha causado, pensava na dor que ele devia carregar consigo diariamente. Logo desliguei a luz, fui para a cama e dormi profundamente. Reclamar, exprimir pesar, dor ou descontentamento. Durante essa experiência, eu senti pesar. Ginger tinha aparecido 5 anos antes em nossa casa, na zona rural da Carolina do Sul. Vários cães passavam por lá querendo ficar, mas Gibson, nosso outro cachorro, tinha posto todos para correr. Por alguma razão, ele deixara Ginger ficar. Havia algo especial nela. Presumimos, pelas suas maneiras, que Ginger devia ter sofrido abusos antes de chegar à nossa casa e, como ela se esquivava principalmente de mim, era provável que um homem a tivesse machucado. Depois de pouco mais de 1 ano, ela começou a demonstrar alguma confiança. Nos anos que lhe restaram, tornou-se uma verdadeira amiga. Senti profundamente sua morte. Certamente senti dor, uma autêntica dor emocional que devastou minha alma. Aqueles que têm filhos sabem muito bem que é preferível suportar qualquer dor a ver nossos filhos sofrerem. E a dor de Lia duplicava a minha. E senti descontentamento. Fiquei dividido tanto por não ter quebrado a cara daquele homem quanto por ter considerado uma ação tão violenta. Fiquei envergonhado por ter me afastado dele e também por tê-lo perseguido. Pesar. Dor. Descontentamento. 13. Quando o sujeito atropelou Ginger, era apropriado que eu sentisse e exprimisse cada uma dessas emoções. Você pode ter passado por uma situação igualmente difícil, em algum ponto da vida. Nossa sorte é que acontecimentos como esses são raros. Da mesma maneira, reclamar, expressar pesar, dor ou descontentamento, também deveria ser raro. Mas o fato é que, para a maioria das pessoas, reclamações não provêm de experiências tão profundamente dolorosas. Agimos como o personagem na canção Life is Been Good, A Vida Tem Sido Boa, de Joe Walsh. Não deveríamos reclamar, mas ainda assim o fazemos.
As coisas não são tão terríveis a ponto de justificar pesar, dor ou descontentamento. Mesmo assim, a reclamação virou rotina. Ignorância é uma bênção. Antes de começar a caminhada para se tornar uma pessoa sem reclamações, você era abençoado por não saber quanto se queixava e que consequências danosas isso trazia para a sua vida. Para muitos de nós, reclamar do tempo, do cônjuge, do trabalho, da forma física, dos amigos, da economia, dos outros motoristas, do país, ou seja lá do que for, é algo que fazemos dúzias de vezes a cada dia. Entretanto, poucos percebem a frequência dessas reclamações. As palavras saem de nossa boca para que nossos ouvidos as escutem. Mas, por alguma razão, elas não são registradas como queixas. Percebemos quando os outros reclamam, mas não notamos quanto nós nos queixamos. É muito provável que você reclame bem mais do que imagina. E, agora que aceitou o desafio de ficar 21 dias sem se queixar, começou a notar isso. Ao trocar de posição a pulseira ou o objeto que você escolheu para se monitorar, percebe quanto prático ket, palavra em Yiddish que quer dizer reclamar. Não sou judeu, mas adoro essa palavra. Até hoje, você acreditava que não reclamava tanto assim. Achava que só se queixava quando alguma coisa realmente o incomodava. A partir de agora, sempre que estiver tentado a reclamar, pergunte a si mesmo se o que está acontecendo é mesmo tão ruim. Então, procure manter sua promessa de não reclamar. Todos aqueles que concluíram o período de 21 dias sem reclamações me disseram que não foi fácil, mas que o esforço compensou. Nada que realmente vale a pena é fácil. Simples? Sim. Mas fácil não faz parte do jogo quando se trata de se tornar bem-sucedido. Não digo isso para assustar você, e sim para inspirá-lo. Se você acha difícil parar de reclamar, monitorando e transformando suas palavras, isso não significa que não possa fazê-lo ou que haja algo errado com você. M.H. Alderson diz: se a princípio você não for bem-sucedido, estará dentro da média. Se você reclama, está fazendo exatamente o que todo mundo faz. Agora que tem consciência disso, pode começar a mudar. Você consegue. Eu reclamava dezenas de vezes por dia e consegui. A chave é não desistir. Há uma mulher maravilhosa na minha igreja que ainda usa uma de nossas pulseiras originais, destroçada e sem cor. Ela me garantiu: pode ser que tenham que me enterrar com essa coisa. Mas não vou desistir. Esse é o nível de comprometimento que a tarefa exige. A boa notícia é que, mesmo antes de completar os 21 dias consecutivos sem reclamar, você perceberá que seu foco interior está mudando e que você tem se sentido mais feliz. Aqui está um e-mail que recebi hoje. Olá, como milhares de pessoas, comecei a mudar o foco da minha vida. Enquanto esperava por minha pulseira, passei a usar um elástico no pulso, o que me ajudou a prestar atenção no que estava fazendo. Abracei essa causa há uma semana e agora raramente reclamo. O mais incrível é que me sinto muito mais feliz. Sem falar de como as pessoas que me cercam, como meu marido, devem estar mais felizes também. Jane Haley, Rockville, Maryland. 14. O popular locutor de rádio Paul Harvey disse certa vez: espero um dia conseguir o suficiente daquilo que o mundo chama de sucesso para que eu possa dizer, se indagado sobre o meu segredo para chegar lá, me ergui mais vezes do que caí. Como acontece com tudo que merece ser conquistado, haverá fracassos no caminho do sucesso. Se você for como a maioria dos que começam o processo, vai mudar a pulseira, o elástico, a aliança ou a moeda de posição até ficar cansado. De tanto troca-troca, rasguei 3 pulseiras antes de completar os 21 dias consecutivos. Mas, se você perseverar, um dia estará deitado na cama, a ponto de cochilar, e olhará seu pulso. Então verá que, pela primeira vez em dias, meses ou mesmo anos, a pulseira continua na mesma posição que estava quando você se levantou da cama de manhã. Pensará: devo ter reclamado em algum momento do dia e não reparei. Mas, enquanto fizer seu exame mental, vai perceber que conseguiu. Você passou um dia inteiro sem reclamar.
Um dia de cada vez. Você pode fazer isso. Ao começar essa transformação, considere-se afortunado porque, apesar dos meus avisos sobre a dificuldade à sua frente, você conta com uma vantagem psicológica. É o chamado efeito Dunning-Kruger. Quando alguém resolve praticar uma nova atividade, seja esquiar, fazer malabarismo, tocar flauta, andar a cavalo, meditar, escrever um livro, pintar um quadro ou qualquer outra coisa, é parte da natureza humana achar que será simples aprender. O efeito Dunning-Kruger recebeu os nomes de David Dunning e Justin Kruger, da Universidade Cornell, que estudavam o comportamento de pessoas que aprendiam novas habilidades. Os resultados, publicados no Journal of Personality and Psychology em dezembro de 1999, afirmavam que a ignorância, mais do que o conhecimento, gera confiança. Em outras palavras, como você não tem noção de que vai experimentar algo difícil, decide tentar. Você pensa, vai ser fácil, e encara o desafio. E começar é a parte mais difícil. Se tivéssemos ideia do tamanho do esforço necessário para adquirir uma nova habilidade, o mais provável é que desistíssemos antes de começar. Mas não há nada como a prática. Usar a pulseira roxa, ou qualquer outra ferramenta que o ajude a se monitorar, e mudá-la de posição. Mudá-la de posição a cada reclamação. Ainda que pareça difícil, constrangedor ou frustrante. Mudá-la de posição depois de completar 10 dias. Começar de novo. Perseverar mesmo se todos à sua volta desistirem. Perseverar mesmo se todos já tiverem obtido sucesso enquanto o máximo que você consegue é passar 2 dias sem reclamar. Perseverar. Existe uma velha anedota sobre 2 operários de uma construção que sempre almoçam juntos. Um deles abre a marmita e reclama: droga! Sanduíche de carne. Detesto sanduíche de carne. O amigo não diz nada. No dia seguinte, os 2 voltam a se encontrar na hora do almoço. Mais uma vez, o primeiro operário abre a marmita e se queixa: outro sanduíche de carne? Estou cansado de sanduíche de carne. Detesto sanduíche de carne. Como na primeira vez, o segundo operário permanece em silêncio. No terceiro dia, os 2 estão se preparando mais uma vez para almoçar quando o primeiro exclama: chega! Todo dia é a mesma coisa. Quero alguma coisa diferente. Tentando ajudar, o amigo pergunta: por que você não pede à sua mulher que prepare alguma coisa diferente? Com um ar de confusão no rosto, o primeiro pergunta: do que você está falando? Sou eu mesmo que preparo o meu almoço. Cansado de sanduíches de carne? É você quem prepara o almoço todo santo dia. Mude o que anda dizendo. Pare de reclamar. Mude as palavras, mude os pensamentos e estará mudando sua vida. Ao dizer procura e encontrarás, Jesus estava formulando um princípio universal. O que você procurar, vai encontrar. Quando reclama, você emprega o incrível poder da sua mente para procurar coisas que não quer e acaba atraindo-as. Então passa a se queixar desses novos problemas e atrai mais do que não quer, ficando preso num círculo vicioso, uma profecia autorrealizável de reclamação, manifestação, reclamação, manifestação, reclamação, num ciclo que nunca tem fim. Em O Estrangeiro, Albert Camus escreveu: ao erguer o olhar para a escuridão do céu salpicada de signos e estrelas, pela primeira vez abri meu coração para a benévola indiferença. 15. Do universo. O universo não liga se você usar o poder dos pensamentos que impregnam suas palavras para atrair amor, saúde e felicidade, abundância e paz, ou para atrair dor, sofrimento, miséria, solidão e pobreza. Nossos pensamentos criam nosso mundo, e nossas palavras revelam o que pensamos. Ao controlar as palavras, eliminando a reclamação, damos um objetivo à nossa vida e atraímos o que desejamos. Capítulo 2: As reclamações e a saúde. De todas as profecias autorrealizáveis de nossa cultura, presumir que a velhice significa declínio e saúde precária é talvez a mais mortal. Marilyn Ferguson, A Conspiração Aquariana. Reclamamos pelo mesmo motivo porque fazemos qualquer coisa, por considerar vantajoso.
Lembro-me claramente da noite em que descobri os benefícios da reclamação. Eu tinha 13 anos e estava numa festa para adolescentes patrocinada pela igreja que eu frequentava. O ano era 1973. Bom, ser um garoto de 13 anos é, no mínimo, interessante. Pela primeira vez, as meninas deixam de ser chatas. Meninos de 13 anos sentem, ao mesmo tempo, uma atração magnética pelas garotas e um completo terror quando estão diante delas. Por mais aterrorizado que eu me sentisse, não conseguia pensar em outra coisa o dia inteiro, e elas ainda me assombravam em sonhos, durante a noite. Skates, miniaturas de navios, cinemas e histórias em quadrinhos desapareceram dos meus pensamentos, substituídos por garotas. Eu, 16,